Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo eu trago tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 10 de março de 2026. São muitas informações importantes. O Inter possui um acerto com o Cruzeiro para trazer um reforço. O valor que foi pedido para outro nome chegar ao estádio Beira-Rio. A chegada da delegação em Belo Horizonte para o jogo importantíssimo de amanhã contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. É vencer ou vencer para o Inter. E tem uma notícia que incomoda e muito no bastidor colorado em relação ao jogo de amanhã. E a postura da direção em relação à Federação Gaúcha de Futebol e todos os ocorridos na final do Campeonato Gaúcho. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo, mas antes peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, mas aproveita, tem muitas odds interessantes para tu brincar nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro, kto.bet.br. E quero aqui falar também do Ativo, o melhor estimulante 100% natural, sem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita. E o mais interessante, o Ativo é para hora H com teu parceiro ou tua parceira, mas também é para o dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, não tá ativado, não tá com energia na tua vida, vai de Ativo. O link do WhatsApp dele está aqui no primeiro comentário fixado. Diz que chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, chama o pessoal do Ativo, mesmo que seja para consultar os valores, diz que chegou pelo canal Lucas Dias Repórter, que eles vão te dar uma força e um descontaço, tá? Gente, vamos lá. O Inter chegou em Belo Horizonte no final da tarde desta terça-feira para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, 7 horas da noite, lá na Arena MRV. O Inter, depois das finais do Campeonato Gaúcho, volta suas atenções para o Brasileirão, que é o que tem de mais importante para não repetir o que aconteceu no ano passado e ficar brigando para não cair até o final da competição. E para isso o Inter precisa vencer a primeira. 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. O Inter quer somar os seus primeiros 3 pontos, sua primeira vitória na competição. O Inter chegou em Belo Horizonte, como eu disse, no final da tarde desta sexta-feira, depois do treinamento que foi com portões fechados no CT Parque Gigante, e o Colorado chegou com 24 atletas relacionados, tá? Entre eles, Bernabei, que voltou de suspensão, não pôde jogar o segundo jogo da final do Gauchão, volta naturalmente à lateral esquerda do Inter, e também os reforços que chegaram depois do prazo do Gauchão, que só puderam atuar contra Palmeiras, o Kaique, e o Matheus Bahia contra o Remo. Esteve relacionado, ainda não entrou em campo com a camiseta do Inter, mas os dois estão relacionados, devem começar no banco de reservas na partida de amanhã contra o Galo. Outra novidade é que o garoto João Vitor acabou sobrando da lista de relacionados por opção, só podiam viajar 24, o garoto acabou sobrando da lista de relacionados. E o Villagra não está também entre os relacionados, e eu vou falar sobre ele na sequência. Os relacionados do Inter: Rocher, Antony e Cauã Jesus, 3 goleiros. Os laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Aguirre e Matheus Bahia. Os zagueiros: Mercado, Félix Torres, Vitor Gabriel e Juninho. Os volantes: Thiago Maia, Ronaldo, Paulinho, Bruno Henrique e Alan Rodrigues. Os meias: Alan Patrick, Alex e Tabata. E os atacantes: Borré, Alejandro, Vitinho, Carboneiro e Kaique, os 24 relacionados do Inter para o jogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta, 7 horas da noite, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Villagra, gente, não está relacionado, mais uma vez por problema físico. O Villagra já tinha perdido alguns jogos desse início de temporada por ter apresentado um índice de gordura acima do que deveria estar apresentando, né, o índice de gordura corporal. Não é que ele estava gordo ou algo do tipo, mas é um índice que estava um pouco acima do que tu deveria estar. Isso pode causar ali um problema físico também, por isso o Inter tirou ele de alguns jogos, mas também, quando ele teve a disposição do Pesolano, nunca tomou a posição do Ronaldo. O Villagra não mostrou a que veio, e ele chegou para ser o primeiro volante titular do Inter para o restante da temporada. Tem ali uma cláusula de obrigação de compra, o Inter teve que pagar $500 mil pelo seu empréstimo, mas até o momento o Villagra não mostrou a que veio no Inter. E agora ele tá com um desconforto muscular e não viajou com a delegação mais uma vez. Alguém do Inter precisa explicar o que tá acontecendo com o Villagra. E mesmo que explique, nada vai tirar da cabeça do torcedor e da minha também,
que até o momento não deu certo. Até o momento não deu certo a contratação do Rodrigo Villagra. Em relação ao time do Inter, gente, deve ser o mesmo que estava jogando até aqui. Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Vitor Gabriel a zaga, o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Ronaldo o primeiro volante, Paulinho o segundo, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Alan Patrick centralizado e Borré no comando de ataque. Esse provável Inter para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Ainda na repercussão do que foram as finais do Gauchão e até pra gente, quem sabe, até estar passando a régua nesse assunto, o Inter tem uma mudança de postura, tá, gente? Eu trouxe ontem a informação de que o Inter deveria enviar um ofício à federação e, de novo, se fazer presente na sede da Federação Gaúcha de Futebol para entender tudo que aconteceu também em relação à arbitragem do jogo de volta do Grenal, principalmente em relação ao pênalti que é marcado pelo Klein no campo, depois ele é chamado no VAR e volta atrás. Só que o Jeremias Werneck trouxe hoje lá no canal do João Batista Filho, no programa que eles têm, os setoristas de segunda a sexta no final da tarde, lá no canal do JB, que o Inter pode estar mudando a sua visão do caso. O Inter entendendo que nada vai acontecer de sentido prático, até porque tudo que se tem de punições ou mudanças só vão valer para o Gauchão do ano que vem, de 27, o Inter tá pensando em talvez nem ir mais. E é louco, né? Porque pensando institucionalmente, o clube teria que se posicionar, ir lá, reclamar, mas o Inter já se sentiu tão prejudicado e já se desgastou tanto que talvez a direção nem vá fazer mais esse movimento. E isso está sendo cogitado, sim, no bastidor do Inter e aí focar de vez, claro, no Campeonato Brasileiro, que de fato é mais importante do que brigar por uma final de Gauchão que foi do jeito que foi. Avançando aqui sobre mercado, tem duas informações, tá? A primeira, o Novo Horizontino deu o valor que quer pelo zagueiro Patrick, tá? Destaque do Campeonato Paulista ao lado do Dantas, também nome tentado pelo Inter. O Dantas a gente sabe, o Novo Horizontino tá pedindo 3 milhões de dólares e tem vários concorrentes, Fluminense, Botafogo e outras equipes mais endinheiradas do que o Inter. Então é muito difícil que o Dantas evolua, tá? Sobre o Patrick não teve outros grandes clubes até o momento que fizeram propostas, teve ali uma situação com os Estados Unidos para jogar na Major League Soccer, mas nada tão quente quanto o Inter. O Inter foi atrás, perguntou e ouviu o seguinte do Novo Horizontino: a gente libera, a gente pode te emprestar, tu me paga 200 mil dólares o empréstimo e uma opção de compra fixada no contrato de $1 milhão. Tá? É isso que está sendo debatido e foi o valor que o Novo Horizontino deu para o Inter e agora o Inter está avaliando se vai e vale fazer esse investimento. Só que, em contrapartida, tem outro zagueiro que joga pelo lado esquerdo, assim como o Patrick, que esquentou o nome, porque a direção do Cruzeiro está confirmando a informação de que tem um acordo verbal com o Inter pelo zagueiro João Marcelo, de 25 anos, teve até envolvido agora na confusão da final do Campeonato Mineiro, foi um dos expulsos ali naquela pancadaria generalizada entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O João Marcelo, que o Inter já tinha tentado no início do ano na composição de negócio do Vitão, que acabou não indo para o Cruzeiro e foi para o Flamengo. E o João Marcelo deu uma entrevista lá em BH depois da final e confirmou que sim, existem conversas, mas tudo seria visto a partir de segunda-feira, no caso de ontem. A direção do Cruzeiro diz que tem um acordo verbal com o Inter e que agora resta o Inter se acertar com o zagueiro de 25 anos, que é um nome que o Pesolano quer muito, lá do Cruzeiro, zagueiro alto, 1,89 m, saída de bola, velocidade, e o Inter tá buscando essa contratação, então pode ser que seja mesmo o João Marcelo, porque é o nome mais quente e a direção do Cruzeiro tem confirmado um acordo verbal com o Internacional. O Inter que tem até dia 27, 17 dias para resolver o transfer ban, pagar o Krasnodar e fazer com que o Krasnodar receba esse valor, né? A gente sabe que o problema foi ali na questão dos bancos, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, depositou, o dinheiro voltou para a conta do Inter. O Inter tem que resolver isso para conseguir contratar 2 zagueiros ou um e registrá-los normalmente para eles poderem jogar, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.